Meus irmãos, esse é um texto clássico da palavra de Deus, a pesca maravilhosa, e eu penso que ele traz uma reflexão muito oportuna para nós que estamos iniciando mais um novo ano. A gente inicia o ano, e uma das palavras que mais se vê nas mídias sociais, nas propagandas de televisão, nos compartilhamentos pelo WhatsApp, é a palavra sucesso. Que seja um ano de sucesso. Sucesso que alcançar os alvos, alcançar os objetivos traçados. Que você tenha um ano de sucesso. Essa mensagem é falada todos os primeiros de janeiro de todos os anos. E se eu perguntar aqui, alguém deseja ter sucesso em 2018? Levante a sua mão. Alguns não querem ter sucesso. Quem deseja ter sucesso em 2018? Amém, todos precisamos ter sucesso. Eu não tô aqui dizendo que queremos ter sucesso conforme a mentalidade do mundo, mas todos nós queremos alcançar sucesso, alcançar os nossos alvos e os nossos objetivos. Agora, em janeiro, eu tirei 5 dias para dar uma descansada. Na semana passada, você não me viu aqui, sei que já estava com saudade de mim, também estava com saudade de vocês. Mas pelo WhatsApp, as pessoas mandam bastante mensagem. Uma das mensagens que eu recebi: pastor, eu preciso urgentemente falar com o senhor e tal e tal. E quando eu cheguei agora na segunda-feira, a primeira pessoa que eu atendi no ano, o primeiro atendimento do ano, uma pessoa dizendo: pastor, eu queria muito falar com o senhor, por isso eu mandei a mensagem, justamente pelo fato de que eu estou frustrada. Eu estou frustrada, pastor. Eu estou frustrada com a minha vida profissional, eu estou frustrada com os meus objetivos de vida, e esse período que eu tirei férias, a pessoa tinha acabado de chegar às férias também. Esse período que eu tirei férias, eu percebi que algumas coisas precisam mudar na minha vida, pastor, porque eu não consigo mais encontrar prazer na minha profissão, sou formada, eu atendo a minha clientela, todos gostam do meu trabalho, mas eu não sei, está um negócio assim, chato, não sei, pastor. E outra coisa, pastor, eu fiz a minha listagem ali de objetivos para 2018 e quando eu estava analisando, eu vi que faltava muitas coisas importantes para a minha vida, porque tudo parecia dos meus objetivos e alvos se resumia no financeiro, se resumia em cifras, em cifrãos, se resumia em money. E a pessoa estava frustrada e esse foi o primeiro atendimento. E ali eu parei para pensar justamente sobre a importância dessa frustração para nós alinharmos os nossos alvos de vida. O texto que nós lemos é um texto onde nós temos uma pessoa muito frustrada, ou pelo menos 4, quem sabe, pessoas muito frustradas. O texto vai dizer que Jesus estava ao redor do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, na Bíblia, é chamado de Mar de Tiberíades, de Lago de Genezaré, é um lugar fantástico. Eu tive a oportunidade de 2 vezes estar nesse lugar. Irmãos, é um dos lugares mais bonitos que eu já pisei. Não é um mar de água salgada, na verdade é um imenso lago, em torno de 20 quilômetros de comprimento, em torno de uns 13 quilômetros de largura, um dos lugares da terra mais frutíferos, no sentido de dar peixes em abundância, e várias espécies de peixe. É um lugar lindo. No tempo de Jesus, esse Mar da Galileia era o lugar onde as cidades iam se desenvolvendo ali ao redor. Tinha muitos vilarejos e cidades ao redor ali do Mar da Galileia. E era um mar onde muitos exerciam a sua profissão de pescador, que era uma das principais profissões da época. Era ou pescador, ou agricultor, ou pastor de rebanhos. Eram as principais profissões ali da região. E lá, agora, Jesus está ensinando. O texto diz que Jesus estava já tão conhecido e as pessoas desejosas de ouvir Jesus, que uma multidão cercava Jesus. De repente, Jesus já não conseguia falar de uma maneira que todos ouvissem e entendessem os seus ensinamentos. Jesus percebe que tem pelo menos 4 homens com os seus 2 barquinhos na beira do mar. Os homens estão lavando as redes. E Jesus tem uma ideia: vou pedir um barco desses emprestado,
ele afasta um pouco, a multidão não entra na água, e eu começo a falar, usa ali, quem sabe, o vento, né, o som vai mais longe, e é o que Jesus faz. Jesus chega justamente para Pedro, né, que aqui a Bíblia começa a chamar de Simão, o barco de Simão. Simão, ele, juntamente com seu irmão André, eles eram pescadores. E a Bíblia deixa bem claro que eles tinham sociedades com os primos, provavelmente, que eram quem? Era Tiago, Tiago, e agora fugiu o nome do outro. Era Pedro e André, né, e Tiago e João. Me fugiu o nome do João. Estavam ali os 4, pescando à beira do mar da Galileia. Jesus chega para Simão, ele afasta, começa a ensinar. É interessante que a gente observa esses homens frustrados. Por quê? Passaram a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada. Eles agora eram bons pescadores, porque não pegaram as redes aborrecidos e jogaram qualquer canto. Eles estavam lá lavando as suas redes. Estavam lavando as redes. Jesus começa a ensinar, e eu imagino os 4 ali, lavando a rede, mas com o ouvido ligado, né, nos ensinamentos de Jesus. De repente, Jesus olha para aqueles homens e faz uma proposição, faz uma proposta. Vamos para águas mais profundas. Nesse inteirinho da história, há algumas lições que a gente precisa começar a aprender. Porque ali no verso 5 que nós lemos, fala uma frase muito importante da resposta de Simão, quando Jesus faz essa proposição de vamos para águas mais profundas. Quem sabe pescar novamente. A resposta de Pedro é, mestre, olha só, mestre. Perceba a maneira que Pedro, ele chama Jesus aqui. Não chama Jesus de Senhor. Aqui Pedro não está chamando Jesus de Senhor. Pedro chama Jesus de mestre, ou ensinador, ou rabi. Mestre. Olha só, isso é importante. Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Primeira lição que eu e você precisamos aprender nesse texto é justamente aqui com essa frase. Você precisa entender que somente os nossos esforços não nos levarão ao sucesso em 2018. Anota isso na sua mente. É importante você se esforçar? Sim. Mas o sucesso para 2018, o sucesso para a sua vida, não depende apenas dos seus esforços. Eu estava pregando em dezembro aqui e eu falei sobre Josué. A palavra de Deus a Josué, capítulo 1, a partir do verso 7, vai dizer assim: Josué, seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer à lei do meu servo Moisés. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O verso 8 diz assim: não deixe de ensinar as palavras da lei, de meditar dia e noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito. De novo, olha só então seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Deus falando com Josué, e ainda vai dizer: Josué, não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você para onde você andar. Josué tinha também um grande desafio, que era conquistar a terra prometida. Tinha que ser forte? Tinha. Tinha que ser corajoso? Tinha. Agora, o sucesso estava em obedecer a Deus, os ensinamentos de Deus, e ter a certeza que a presença do Senhor estaria com ele. A mesma coisa se repete com Pedro, e a mesma coisa se repete com cada um de nós. Se nós confiarmos apenas em nós mesmos, nós nos frustraremos em 2018. Ali tinha um homem lavando as redes, frustrados. Todo pescador, ele quer peixe. E um pescador, quando sai para o mar da Galileia, de noite, que é quando dá peixe, e volta com rede vazia, e é interessante que Pedro vai dizer, não pescamos nenhum lambari, a gente poderia dizer, né? Irmãos, eu gosto de pesca.
Eu sempre que tenho oportunidade, nesses 5 dias que eu tirei de descanso, fiz questão de um dia embarcar num barquinho, ir para o mar, né, e pescar. Eu gosto de pescar espadas, pescar outros peixes, gosto de pescar em lagoa, né? E como é chato, como é frustrante quando você fica horas e horas e horas e não pega nada, né? Graças a Deus, esse ano eu não tive essa decepção, né? Voltei com bastante peixe. Mas a coisa mais terrível e chata para um pescador é não pegar nada. Ali tinha alguém que, quem sabe, estava questionando. Os historiadores, escute isso, os historiadores eles chegam a dizer que essa cena de um pescador, na manhã, lavando rede, sem nenhum peixe no mar da Galileia, isso aí era coisa raríssima. Isso era coisa que não acontecia. Pelo menos uns poucos peixes pegam. É quase impossível se pescar no mar da Galileia e não pegar nada. Ali estava alguém frustrado. Mas o que é interessante é que Jesus conhecia a frustração de Pedro, assim como Jesus conhece as nossas frustrações. E assim como Jesus conhecia e queria tratar com a frustração de Pedro, é assim que o Senhor deseja tratar com as nossas frustrações. Na verdade, você precisa aprender um pouco mais sobre a soberania de Deus. E eu acredito que nós vemos aqui a soberania de Deus agindo. Se Pedro tivesse pegado peixe, ele não estaria ali. Se Pedro tivesse pegado peixe durante a noite, ele não estaria ali. Porque você, como todos os pescadores profissionais, você pode conversar com um, eu conversei com um esse ano, ele diz, pastor, tem dia que a gente sai para o mar para pescar, e a gente fica 4 dias e volta com o estoque lá na metade, porque não conseguimos pegar. Mas aí começa a acabar o suprimento, a gente tem que voltar, reabastecer e pescar de novo. Tem dia, pastor, que 4 horas de pesca a gente já encheu o estoque e já temos que voltar para descarregar. Eu vejo Pedro aqui, já de manhã, o sol surgindo, lavando rede, porque passou a noite inteira e não pescou nada, ou seja, não queria sair do mar antes de pegar alguma coisa, mas não pescou nada, e estava ali frustrado. Acredito que Deus queria aquele momento. Deus queria, aquele momento, trabalhar com a frustração de Pedro. E era isso que ele estava fazendo. Porque o nosso Jesus, ele sabe a maneira como usar a frustração para nos ensinar, e ele sabe como acabar com a nossa frustração. Porque o objetivo daquela frustração era despertar os olhos de Pedro para algo muito maior. O objetivo daquela frustração era levar Pedro a um propósito muito maior. Então, Pedro estava ali, frustrado, desanimado, não tinha pescado nada, viu que pelos seus esforços não tinha chego em lugar nenhum, mas parece que as coisas começam a ganhar uma nova forma, quando vem uma palavra, vamos voltar para pescar. Você precisa entender e sair daqui nessa noite, sabendo que só pelos seus esforços você não vai alcançar sucesso em 2018. E você pode olhar e dizer, pastor Lediel, 2017 foi um ano de muita frustração. Você pode até dizer, pastor Lediel, a primeira semana do ano 2018 também não está sendo muito diferente. Em algumas áreas da minha vida eu continuo frustrado. Algumas coisas não mudaram. Eu vou dizer que não tem uma mágica. Não tem uma mágica. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, uma mágica onde tudo muda e se soluciona. Não existe essa mágica. Agora, se você confiar no Senhor, se você der atenção aos ensinamentos dEle, você pode ter certeza que, inclusive, as frustrações que você teve em 2017 servirão para Deus te levar a enxergar propósitos maiores que Ele tem para a sua vida. Eu já contei uma vez parte da minha história, e quando Deus trabalhou com algumas frustrações na minha vida, eu era um jovem adolescente, na época eu tinha aqui uns 19 anos, 18 anos talvez, chorava nesses bancos aqui, porque sempre fui muito ativo na igreja. Eu já namorava essa mulher maravilhosa, que hoje é minha esposa, mas eu estava frustrado, por quê?
porque eu fazia faculdade de ciência da computação, já no primeiro semestre, via todos os meus colegas de faculdade trabalhando na área, conseguindo emprego na área, e eu frustrado porque eu tinha distribuído o currículo em todas as empresas de tecnologia de informação aqui de Blumenau, e eu não tinha conseguido nenhuma vaga. Não me chamavam nem para entrevista. Ninguém me queria nem para limpar banheiro dessas empresas de informática aqui de Blumenau. O que isso fez? Essa frustração fez eu buscar a Deus de uma maneira diferente. A busca a Deus com essa maneira diferente no começo do ano 2003 foi aonde Deus começou a despertar uma chama que estava minguando do ministério. Ali Deus começou uma palavra atrás da outra. Uma vez eu estava nesse canto aqui, derramando as minhas lágrimas diante do Senhor, e eu senti alguém chegando atrás de mim, e entregou uma palavra ali, muito forte, a respeito do ministério, falando, olha, vai abrir uma porta, e essa porta é para confirmar aquele chamado lá no hospital que você teve. Eu nem me lembrava mais do acidente que eu tinha tido, nem me lembrava mais, vivia sem lembrar daquilo que Deus falou comigo no hospital, quando eu tinha batido a minha cabeça lá em Lages. Tive uma experiência muito linda com Deus, me avivei, mas aquela chama já de ministério estava se apagando. Agora, Deus usa a minha frustração na área profissional para despertar e reacender uma chama de algo muito maior. Então, nós precisamos entender que as frustrações que chegam na nossa vida, se nós prestarmos atenção, todas elas têm um fator pedagógico. Todas elas têm um fator que a gente observando, nós podemos ali aprender mais. Então, meu irmão, continue se esforçando sim, continue se dedicando sim, continue se aprimorando sim, faça cursos, estuda, busca, corre atrás, mas não esqueça, se confiar apenas em si mesmo, você não chega ao lugar que Deus reservou para você. Faça uma parceria com Deus, Ele sabe o melhor. A segunda lição que nós precisamos aprender fala justamente dessa parceria com Deus que nós fazemos. Essa parceria, ela acontece mediante o fator obediência. Olha só o verso 4 e o verso 5, o que diz a palavra de Deus que nós lemos. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. A resposta de Simão, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Aquilo que eu falei, nossos esforços igual a frustração. Mas, esse mas é fantástico, mas, vírgula. A minha versão NVI diz assim, porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Na versão Almeida diz assim, mas não é sobre, não é acima da sua palavra, S-O-B, é sob, debaixo, mediante, debaixo da sua palavra, Senhor, nós lançaremos a rede. Irmãos, o sucesso da sua vida em qualquer área, seja profissional, estudantil, familiar, conjugal, qualquer área, vai ter sucesso se você aprender a fazer o que Pedro fez. Senhor, eu tenho tantos anos, tantas experiências, conheço vários caminhos, mas eu decido colocar o meu conhecimento abaixo da sua palavra. Se tu estás mandando, Senhor, eu vou fazer. A obediência ao Senhor, mesmo quando parece ilógico, é o que nos leva ao caminho do sucesso. Você precisa entender isso para a sua vida, meu irmão. Olha só o que nós vemos acontecer aqui na vida de Pedro. Pedro, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Amém? Qual era a profissão de Jesus Cristo? Carpinteiro.
Pedro conhecia Jesus já há muito tempo. Bem provável eles cresceram juntos. Tá? Bem provável. Eles cresceram juntos na mesma região ali, se conhecia de moleque. Né? Pode ter certeza disso. Pedro agora vai conhecer um outro aspecto de quem era esse Jesus. E Pedro, ele chega no momento onde ele tem que escolher. Eu fico com as minhas experiências de tantos anos de pesca, conheço cada palmo desse mar, conheço o potencial das minhas redes, eu sei que no mar da Galileia peixe só dá de noite, não dá de dia, é uma coisa lógica, né? De noite a água que pegou calor o dia inteiro fica mais quente, os peixes sobem e fica por ali, é mais fácil pegar, de dia é muito difícil pegar. Pedro sabia de tudo isso, daí tentam a noite inteira pegar alguma coisa, não consegue nada, daí chega um carpinteiro e diz, agora, o sol já está lá em cima, agora é a hora de nós pescar. Contraria todo o know-how de Pedro. Então, Pedro precisa dizer isso, estou abrindo mão do que eu sei. Olha, Jesus, eu tenho o PhD na pescaria, manjo de tudo aqui, mas eu pego todo esse meu conhecimento, eu renuncio, eu coloco debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, nós vamos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter momentos na sua vida, vai ter momentos em 2018, que você vai se ver diante de uma bifurcação na sua vida. E você vai ter que escolher o caminho A ou o caminho B. E vai ter momentos, escute isso, vai ter momentos que a lógica humana, a lógica das tuas experiências vai dizer, é o caminho A. Não tem. Todo mundo segue o caminho A. Para se dar bem, tem que ser o caminho A. Mas o Senhor, através da palavra dele, está dizendo, pega o caminho B. O certo é isso. E o que você vai escolher? Se você quer ter um sucesso que permanece, que realmente acrescenta, que é uma bênção bendita, escolha sempre o caminho de Deus. Mas lembre, vai ter momentos que você vai ter que abrir mão da lógica. Eu fico imaginando, né, a Bíblia diz que ali tinha 2 barquinhos, mas eu fico imaginando o povo que conhecia que de dia não dá pesca ali, e tinha uma multidão. Eu fico imaginando, quem sabe, outros pescadores vendo Pedro de novo, que já estava com as redes quase prontas na lavagem ali, lavando, tem que botar todo o material de pesca de novo no barco, vai ter que sujar as redes de novo, botando o barco lá no meio do mar de novo. Fico imaginando a cena. Quem sabe, alguns murmuraram, alguns criticaram, alguns ridicularizaram. É por isso que Pedro, ele fala, Jesus, não tem lógica nenhuma, mas é sobre a tua palavra. E o resultado é fantástico. O resultado é fantástico. A pesca é maravilhosa. Eu acrescento mais. Já parou para pensar? Eu não sei se você tem noção do que é pesca. Pesca de mar. O barco que eu fui na semana passada, ele tem um motor para puxar as redes. Então, você imagine um carretel gigante, né, da largura desse púlpito aqui, para ter força para puxar as redes. Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo era braço, né? Lança a rede, arrasta, vá. Esses homens tentaram a noite inteira e não pegaram nada. Talvez estavam menos cansados do que o normal, porque não pegaram nada. Mas tentaram, se esforçaram, estavam cansados. Venceram a preguiça. Venceram a preguiça. Jesus, nós estamos a noite inteira, nós estamos indo dar uma descansada, trabalhamos a noite inteira, a gente está exausto, não. Sob a tua palavra nós vamos. Escute isso que o Espírito Santo está te dizendo. Vai ter dia, que o teu corpo físico está pedindo trégua. Vai ter dia que o teu corpo físico está pedindo relaxamento, descanso, spa.
mas a tua alma está precisando mais do Senhor e da palavra dEle. Eu quero te dizer e te liberar uma palavra profética nessa noite. Se esforce um pouco mais, porque você vai ver milagres acontecerem. Vença a preguiça, vença o desânimo, e você vai ver isso acontecer. Mas não esqueça, é a obediência que traz os resultados. Lançaram a rede, e o texto vai dizer duas coisas fantásticas. Quando foram puxar, tinha tanto peixe, que as redes começaram a rasgar. Eles dão um grito para o outro barco que não tinha vindo, vem, traga o outro barco. O outro barco chega, eles enchem o outro barco de peixe. Tem que parar de puxar peixe, sabe por quê? O texto diz que os dois barcos estavam a ponto de ir a pique, de tanto peso de peixe que tinham. Quando nós obedecemos incondicionalmente, você pode ter certeza, a bênção vai ser muito maior do que você espera. Muito maior do que você espera. Então, obediência ao Senhor. A gente poderia citar N casos, cito um para você lembrar. Naamã, leproso, um homem poderoso da Síria, comandante dos exércitos, mas leproso, escondendo algo terrível debaixo da sua armadura. Vai ao homem de Deus procurar uma solução. E a solução era mais simples, era quebrar o orgulho dele. 7 mergulhos no Rio Jordão. Palhaçada. Eu, o comandante do exército da Síria, me lançar nessa água suja? Na nossa terra tem rio muito melhor. Mas era o orgulho dele que precisava ir lá para baixo. Obedeceu. 7 mergulhos. Quando sai da 7ª vez da água, está com a pele mais bonita do que de bebê. Obediência. Olha o verso 8. O que diz? Quando Simão Pedro viu isso, viu o quê? O milagre, a quantidade de peixe que pegaram, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim. O que diz a palavra seguinte? Como que ele chama Jesus? Olha aí na tua Bíblia, versículo 8. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lavando a rede, ouvindo o discurso de Jesus, é um homem muito sábio. Mestre, é mestre. É mestre. Mas agora, depois de ter experiência, depois de ter experimentado aquilo que o Senhor tinha reservado para ele, que era aquele momento, como que ele chama Jesus? Senhor. Se lembra que eu já ensinei sobre o Senhor para vocês? Senhor hoje é uma coisa, Senhor, há 2000 anos atrás, é outra bem diferente. Hoje, cordialmente, eu vejo um homem de cabelo branco e digo: o senhor está bem? Respeito. Antigamente não tinha nada a ver com isso. Antigamente a palavra senhor aqui é curios, ou seja, numa sociedade escravatista, tinha o escravo doulos, o curios, senhor. Essa é a expressão que Pedro agora está chamando de Jesus. Você consegue perceber que uma venda sai dos olhos de Pedro? Jesus não é mais um homem normal, Jesus não é mais apenas um rabi, Jesus agora é o Senhor. Pedro começa a entender que quem estava perto dele era alguém que merecia a renúncia da sua vida para o segui-lo. Porque Pedro está dizendo: a partir de hoje tu és Senhor. Tu manda, eu obedeço. A minha vontade é fazer a tua vontade. Irmãos, é fantástico quando a gente para observar isso. E aqui há algo que você precisa entender. Assim como Pedro ele teve esse up no seu entendimento de quem era Jesus, veio através do quê? Da obediência. Olha isso. A obediência de Pedro levou a ele desfrutar uma experiência com Deus. Quem sabe você entrou aqui falando: Senhor, eu passei o ano 2017 inteiro e não tive uma experiência forte contigo. Escute o que eu vou dizer para a sua vida hoje. Escute. Obedeça.
Obedeça. Não experimente para obedecer apenas. Obedeça e você vai experimentar. Obedeça e você vai experimentar. E quanto mais perto você estiver do Senhor, mais nós entendemos que somos nada. Somos nada. Pedro vê o milagre, o que ele faz? É interessante a expressão grega. Eu não entendo muito de grego, mas eu vou nos comentários bíblicos dos doutores que entendem. A expressão grega para ajoelhar-se é literalmente lançar-se sobre os seus joelhos, ou seja, todos os encontros que Pedro tinha tido com Jesus até aquele momento, era encontro de igual para igual praticamente. Olho no olho, amigo, conhecido, homem. Agora não. Agora Pedro se lança no chão. Ele se lança sobre os seus joelhos, reconhecendo que diante daquele, ele não é nada. Olha a fala dele, o movimento do corpo, resultado das convicções que ele estava tendo a partir de agora. Afasta-te de mim. Não fique perto de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sei o que Pedro fazia de errado, mas Pedro consegue enxergar a sua miserabilidade e ver que não é nada perto daquele que está ali. Irmãos, homem de Deus, mulher de Deus, escute isso que eu vou dizer para você, vai ter essa marca na vida, de reconhecer que é pequeno, que não é nada. Quando você vê alguém se achando, batendo no peito, dizendo que é alguma coisa, pode ter título de pastor, bispo, apóstolo, missionária, episcopisa, seja o que for, mas fica batendo no peito, nariz empinado, pode ter certeza, está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais ela sabe que não é nada. Não é nada. É pó, não é nada. É o que Pedro aqui está fazendo. Afasta-te de mim, sou pecador. Você vai ver Isaías, quando ele tem uma experiência com Deus, lá, Isaías capítulo 6. Ai de mim, porque sou um pecador, homem de lábios impuros, que vivo no meio de homens de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós enxergamos a nossa pequenez. E é aí que Deus atua. É aí que Ele revela os propósitos eternos que tem para a nossa vida. É aí que a gente começa a ganhar um sentido real para a nossa existência. Quando a gente olha para essa realidade aqui, eu fico maravilhado com essa pesca maravilhosa. O verso 6, como eu disse, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, algumas versões dizem maravilhados, com a pesca que haviam feito. Irmãos, quando nós obedecemos, esse é o resultado. A bênção alcança as nossas vidas, e não só as nossas vidas, alcança as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui mais uma marca de alguém que serve ao Senhor. Ele é abençoado, mas sabe compartilhar a bênção. As pessoas que estão perto também são abençoadas e iluminadas. Então, primeira lição que você aprendeu hoje, o sucesso não depende só de você. Leve Deus contigo. Segundo, não só leve, mas obedeça os ensinamentos dele. E terceira lição para nós caminharmos para o fim. Nós precisamos entender que há objetivos muito mais altos, mais nobres, para nós alcançarmos para a nossa vida, do que aqueles que nós mesmos imaginamos. Escute isso que eu vou dizer para você. Você provavelmente fez a sua lista de metas, propósitos, objetivos para 2018. E eu quero dizer para você que Deus tem um plus a mais. Tem algo muito mais nobre para a sua vida que Ele deseja fazer em 2018. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a pesca de fato foi maravilhosa. A pesca foi maravilhosa, sim ou não, irmãos? Maravilhosa.
redes rasgando tanto peixe, barco quase afundando do peso dos peixes, uma pesca literalmente maravilhosa. Quem sabe Pedro, imagine, empresário da pesca há tantos anos, podia olhar aquela cena e dizer, caramba, achei o sócio perfeito. O João e o Tiago ali, acho que vão ficar agora a ver navios. Eu vou fazer uma parceria com esse homem. Mas você vê que os olhos de Pedro não estavam mais para as coisas terrenas. Os olhos de Pedro não estavam mais para as coisas limitadoras da nossa sociedade. Ele não estava mais preocupado com a venda dos peixes para ganhar um valor monetário aqui na terra. Ele se lança aos pés de Jesus e chama Jesus de Senhor. Se lança aos pés de Jesus e reconhece a sua pequenez. E daí, agora, a gente começa a entender o propósito da frustração de Pedro. A frustração de Pedro era para ele ter uma experiência. Ele ia ficar perplexo com a experiência que ele tinha. E daí, ele agora cairia na rede de Deus. Pedro, escute isso. A partir de agora, não vai mais pescar peixe, não. Tem um propósito muito maior para você. Você será pescador de gente. Irmãos, primeira coisa que eu fico maravilhado nesse texto é que Deus tinha ali agora um propósito muito grande para Pedro. Muito grande. Chamando Pedro, literalmente e integralmente, para o ministério. Esse texto revela para mim que Deus chama gente falha. O Pedrão falhou como profissional, porque estava ali uma noite inteira pescando, não pegou nada. Ele reconhece os seus pecados, diz, afasta de mim porque sou um homem pecador. Mas é ele, o pescador fracassado, o homem falho, que agora tem o privilégio de receber o olhar do Mestre Jesus, o Deus encarnado, o Deus que pisou nessa terra, olhando para ele e dizendo, siga-me, venha, porque eu tenho algo contigo. Escuta o que eu vou te dizer, escute isso que eu vou te dizer. Talvez você passou o ano 2017 sem produzir frutos para a eternidade, porque se acha indigno, se acha muito pecador, se acha extremamente falho. Escute o que eu vou te dizer. É contigo que Deus quer fazer um negócio. É para você que Deus tem um chamado. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que o chamem de Senhor. Não apenas da boca para fora, mas que o chame Senhor de todo o coração. Pessoas que estão dispostas a abrir mão das suas convicções, dispostas a abrir mão dos seus conhecimentos terrenos, dispostas a abrir mão do seu conforto pessoal, para dizer para Jesus que Ele é o Senhor. E o diabo, escute isso, o diabo tem lançado na mente de muitas pessoas setas infernais, que têm limitado a sua frutificação, justamente porque você está pensando que precisa ser perfeito para Deus usar. Não. Sim, o Senhor vai te santificar, mas primeiro diga, eu quero, seja o meu Senhor, seja o meu guia, seja o meu mestre, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para ti, faça, Senhor, e você vai começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. Você vai começar a ver Deus te usar poderosamente para tocar as pessoas que precisam de um toque, para ajudar aquele que de fato precisa de uma mão amiga.
Que 2018 seja o ano disso, de você começar a enxergar que Deus tem mais para a sua vida, e são propósitos eternos. Eu olho aqui para Pedro, e eu vejo um Pedro que larga tudo para seguir o Senhor. Se você observar o texto, olha o que diz o verso 11. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Espera aí, aquela experiência maravilhosa acontece, e de repente o empresário da pesca, o magnata dos barcos ali do Mar da Galileia, chama Jesus de Senhor, abre mão de tudo, sem nem conhecer os trâmites. Não pergunta como é que vão sobreviver, não quer saber dos detalhes da proposta. Sabe o que eu enxergo aqui? Eles desfrutaram de algo que vai muito além de tudo aquilo que eles já tinham visto na vida. Eles experimentaram algo que não existia valor monetário com venda de peixe que compensava. Eles enxergaram na proposta de Jesus uma proposta que todas as outras que eles haviam recebido na vida junto não chegavam nem aos pés. E por isso eles tiveram essa convicção de abrir mão de tudo e seguirem a Jesus. Escute o que eu vou dizer para você. Você só vai conseguir se desapegar das coisas terrenas quando você experimenta um pouco mais de Deus. Você está entendendo isso? Você só vai conseguir desapegar daquilo que limita o seu potencial quando você começar a dar vazão às experiências que Deus tem para a sua vida. E eu vou dizer mais, você não vai encontrar plenitude de vida apegado em coisas terrenas. Ou seja, eu vou ser bem direto com você. Direto para você. Você conhece o Evangelho. Você já ouviu algumas vezes aqui, algumas vezes de outro lugar, que Deus tem um plano para a sua vida. O convite já foi feito. Então eu digo para você, já era. Você não presta mais para as coisas terrenas desse mundo. Você entendeu isso? Você não presta mais para as coisas terrenas desse mundo, porque você sabe que existe uma proposta muito mais nobre para a sua vida. O que você precisa fazer então? É não viver com o coração angustiado, dúbio, indeciso. Eu me lanço totalmente, ou eu fico apegado aqui. Ei, se você ficar apegado às coisas terrenas, a títulos terrenos, a valor monetário na tua conta bancária, a materiais que podem ser conquistados com dinheiro, se o teu coração ficar nisso, eu te garanto que vai chegar no fim da vida e você vai estar frustrado ainda, com o coração angustiado. Pode ter ajuntado muitos tesouros na terra que não entraram no teu coração. E a tristeza vai continuar lá. A angústia vai continuar lá. Agora, se você escolhe Cristo, talvez você não vai andar no carro do ano, talvez você não vai comer nos melhores restaurantes de Blumenau, mas você vai ter paz no coração, sentido para a vida, capacidade de enxergar a vida por óticas eternas.
Entenda essas verdades para a sua vida. Deus hoje, irmãos, está te chamando exclusivamente para Ele. E eu sei que Deus está falando contigo. Pastor, quer dizer então que eu preciso abrir mão da minha profissão e ser pastor também, e ser missionário, e ser alguma coisa integral ministerialmente? Não, não. Você precisa entender que aonde você está, o que você faz, é dele, por ele e para ele. Vai lá na tua empresa, continua trabalhando do jeito que você está, mas você já sabe que você não está lá apenas para ganhar dinheiro e ter um pão para comer no final do dia. Você está lá também, e principalmente para representar o reino de Deus. Isso serve para o lugar onde você estuda, isso serve para a família aonde você nasceu. Você está lá para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pedro, agora, ele estava entendendo que havia motivos e objetivos muito mais nobres para ele alcançar do que apenas uma pesca de peixe bem-sucedida. Tinha coisa eterna na jogada. E quando eu falo em coisa eterna, eu estou falando de gente. Eu finalizo com a minha introdução. A conversa com o primeiro aconselhamento desse ano. O que faltava na vida da pessoa que eu conversei era justamente isso. Entender que reino de Deus é gente. Entender que reino de Deus é cumprir os propósitos eternos para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. E daí é você e Deus. Não sei como você vai colocar em prática isso, mas o Espírito Santo vai te direcionar. Agora, você quer ser bem-sucedido em 2018? Não seja egoísta. Não entre na onda hedonista contemporânea, porque no DNA da sua alma, escute isso, no DNA da sua alma, há uma molécula colocada por Deus, altruísta. Você só encontra o teu valor quando acha realmente um papel importante na vida de pessoas que te cercam. Nós fomos feitos dessa maneira. Nós fomos feitos não para nós mesmos, para satisfazer os nossos desejos. Nós fomos feitos para ser instrumento para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Assim eu finalizo. E convido você a se colocar em pé. E a gente vai aproveitar que é culto de ensino e de oração, enquanto o conjunto vai cantando Os planos de Deus são maiores que os meus, eu gostaria que você orasse. E nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar por 10 minutos. Mas você precisa, nessa oração, pedir para que o Senhor concilie os projetos que Ele tem para você, conforme aquilo que está no coração dEle. Todos nós, inclusive eu, pastor Lediel, corro um grande risco de chegar no dia 31 de dezembro, frustrado comigo, frustrado com Deus, frustrado com as pessoas. Por quê? Porque eu me equivoquei nos meus objetivos de vida para esse ano. É por isso que nesses primeiros dias, a coisa mais importante não é descansar. É importante descansar? É. Mas a coisa mais importante é silenciar a voz egoísta da minha alma e dizer: Senhor, fala, lapida, ensina, me molda, porque eu quero dar os passos conforme as tuas pegadas. Nesse momento, então, dobra o seu joelho. Se você não pode dobrar o joelho, fica sentado mesmo. Mas tire um tempo para acalmar a sua alma e falar com Deus. E buscar a direção de Deus.